Sabe que a mente humana gasta, em média, quase 50% do tempo pensando em qualquer outra coisa que não seja o momento presente? Pois é, quase metade do tempo viajando por aí. E na nossa análise de hoje, a gente vai entender o porquê disso e principalmente como resolver. A verdade nua e crua é a seguinte: a grande maioria das pessoas está travando uma batalha espiritual usando apenas ferramentas psicológicas. E é exatamente por isso que a paz nunca dura. Mas e se a gente fundisse a autoridade bíblica com estruturas metafóricas super precisas? A gente consegue literalmente reescrever o código do subconsciente que alimenta todo esse caos interno. Então, bora descobrir como governar esse estado mental e estabelecer de uma vez por todas uma paz que realmente transcende o entendimento humano. Mas aí vem aquela pergunta inevitável. Por que será que essa paz escorre pelos nossos dedos tão rápido? Pensa só no peso absurdo da ansiedade que a gente vê hoje em dia. A realidade é que uma parcela gigantesca de nós vive presa num pêndulo exaustivo, balançando sem parar entre os arrependimentos daquele passado que não dá como mudar e os medos paralisantes de um futuro que nem chegou ainda. É um ciclo que simplesmente suga a energia vital e rouba qualquer traço de tranquilidade. A gente meio que perdeu a capacidade de sentar e descansar no agora. E as soluções rápidas que oferecem por aí, bom, elas costumam falhar miseravelmente em resolver o problema de forma definitiva. E sabe o real motivo pelo qual elas falham? Aqui está o ponto crucial. Terapias e métodos convencionais são excelentes, claro, mas quando usados sozinhos, eles oferecem apenas um alívio temporário. E faz todo o sentido, porque eles frequentemente ignoram a raiz espiritual que alimenta esse código oculto da nossa mente. Existe uma verdadeira batalha acontecendo lá no núcleo do pensamento humano, e tentar consertar um software espiritual usando apenas ferramentas de hardware humano não tem jeito. O sistema fatalmente vai travar de novo e o caos volta com tudo. A gente precisa ir um pouco mais fundo nisso. Pensa comigo nessa metáfora espacial que é sensacional para entender como a gente funciona. Imagina o tempo humano como uma linha horizontal: passado, presente e futuro. É exatamente nessa linha esticada que mora a nossa ansiedade, sempre presa nessa ideia de causa e efeito. Mas, do outro lado, existe o que podemos chamar de tempo de Deus, que a gente pode visualizar como uma linha vertical. Nessa perspectiva superior, o tempo não é medido por relógios, ele é um eterno presente. Tudo acontece simultaneamente, em um único ponto. A verdadeira paz começa a surgir no exato instante em que a mente para de correr exausta na esteira horizontal e aprende a simplesmente descansar na estabilidade dessa linha vertical. E tem um texto muito antigo, de Eclesiastes, que mata a charada do porquê o tempo linear machuca tanto. Olha que interessante. A mente humana foi desenhada na fábrica com a eternidade já embutida no coração. Nós fomos literalmente projetados desde o princípio para nos conectarmos com essa linha vertical que a gente acabou de falar. A gente não foi feito para ser esmagado pelo estresse de prazos, cobranças e arrependimentos da linha horizontal. Tentar focar apenas no tempo humano é como tentar rodar um aplicativo super moderno e pesado em um sistema operacional antigo e incompatível. O sistema trava. A nossa essência pede essa conexão com a eternidade. E aqui a ciência entra no nosso papo de um jeito fascinante com o conceito da neuroplasticidade. O nosso cérebro não é uma pedra estática, ele muda fisicamente todos os dias. Imagina um trenó descendo uma montanha cheia de neve. Quanto mais ele desce exatamente pela mesma trilha, mais fundo aquele buraco fica, certo? O nosso cérebro é igualzinho. Pensamentos repetidos literalmente esculpem caminhos neurais. Se a mente vive remoendo traumas e imaginando desastres, a gente acaba construindo rodovias expressas fortificadas para a ansiedade. E se a gente não interromper isso de propósito, a mente fica prisioneira nesses caminhos para sempre. Agora, olha que incrível esse paralelo que se revela. Muito antes de qualquer cientista sequer mapear o cérebro humano, autoridades bíblicas já davam a letra. Quando a escritura antiga diz para não se conformar, mas sim transformar-se pela renovação da mente, ela está descrevendo com outras palavras exatamente isso, o processo de reescrever conexões neurais e abrir novas trilhas da neve. A sabedoria espiritual já falava sobre reprogramação cerebral há milênios. Uma renovação verdadeira exige que a gente mude radicalmente a arquitetura dos nossos pensamentos. Certo, mas como a gente aplica tudo isso na prática? Quando fundimos a mecânica rigorosa da programação neurolinguística, a famosa PNL, com a autoridade inabalável das verdades bíblicas, meus amigos, o resultado é uma ferramenta de transformação sem precedentes. A PNL entra como um bisturi cirúrgico, super preciso para identificar e remover as barreiras mentais. E a escritura? Ela entra preenchendo esse espaço, fornecendo uma verdade absoluta que substitui aquele código que estava corrompido. Juntas, essas duas forças eliminam a autossabotagem e deixam a mente prontinha e limpa para processar uma nova realidade.
Essa fusão cria uma estrutura muito exata e prática para reprogramar o subconsciente. É um processo de 3 passos. Passo 1, identificar. A gente tem que caçar aqueles padrões destrutivos, aqueles pensamentos automáticos de medo e inferioridade que ficam rodando em segundo plano. Passo 2, a substituição cirúrgica. É pegar essa mentira enraizada e trocar por uma verdade baseada em princípios divinos. E o passo 3, onde a mágica acontece, a declaração diária. Não é só pensamento positivo vago, é o uso intencional da linguagem para moldar a mente até que esse novo caminho neural vire a rota principal do cérebro. É assim que a mudança sai da teoria e entra na vida real. E para ajudar a ancorar de vez esse passo de substituição, existe uma afirmação milenar que é praticamente um decreto irrefutável sobre o fim do passado. Sabe quando a mente tenta, por puro vício, puxar de volta a velha identidade moldada pela dor ou pelo fracasso? Esse texto de Coríntios funciona como um bloqueio definitivo. Ele decreta que a velha identidade simplesmente deixou de existir. A mente humana não precisa mais carregar o peso do que já passou, porque a natureza interna foi recriada do zero absoluto. É uma carta de alforria daquelas correntes cronológicas que prendiam a gente lá atrás. Vamos dar um salto rápido e fascinante para a física quântica, porque isso aqui explode a mente. O universo não é apenas uma máquina fria e previsível, ele responde ativamente. Existe um conceito chamado colapso da função de onda, que sugere que, no nível subatômico, o simples ato de observar e colocar uma intenção focada influencia o que vai se manifestar. Em termos muito práticos, isso significa que a nossa consciência e as nossas palavras possuem um peso material indiscutível na criação do mundo ao nosso redor. A intenção tem o poder de fazer um mar de possibilidades caóticas colapsarem em uma única realidade palpável. E olha que coisa linda! Isso estabelece uma conexão fenomenal com a dimensão espiritual. Um ensinamento central de Marcos orienta a orar acreditando que o resultado já está na mão muito antes de existir qualquer prova material e visível. Gente, esse é o exato paralelo espiritual daquele colapso quântico de possibilidades. O que se pede é que a mente abandone a dúvida lógica linear e observe a realidade desejada como um fato absoluto, que já está consumado lá naquele tempo eterno e vertical. Ao afirmar a vitória antes da evidência aparecer, a gente puxa esse futuro magneticamente para o nosso presente. E quando a gente coloca essas duas esferas lado a lado, a harmonia chega a ser arrepiante. Olha isso! O efeito placebo, onde a pessoa melhora até tomando uma pílula de farinha só porque acreditou, reflete perfeitamente o princípio da cura através da fé ativa, gerando resultados reais no corpo. A intenção quântica é basicamente o espelho da eficácia inegável de uma oração focada. E aquele efeito observador da física é o clássico princípio bíblico de chamar à existência as coisas que não existem usando o poder da fala. No fim das contas, a ciência moderna apenas deu novos nomes para aquilo que a sabedoria antiga já dominava brilhantemente na prática. Mas calma lá. Para usar esse poder de criação através da fala, existem regras fundamentais. Uma declaração nunca pode ser só um pensamento solto ou um desejo romântico. Primeiro, ela precisa estar ancorada numa fundação inabalável, na palavra. Segundo, a persistência é absolutamente essencial. É preciso criar constância neural e ignorar completamente o barulho do caos lá fora. Terceiro, o resultado prometido tem que ser visualizado de forma muito nítida, sentido como se já fosse a realidade. E por fim, o mais importante de tudo. As palavras devem ser proferidas não como um pedido frágil, mas como uma autoridade absoluta e inquestionável. Resumindo a ópera, seja pela mecânica neurológica, quântica ou espiritual, tudo converge para uma constatação inegável. A paz permanente não é, e nunca será, conquistada pela tentativa inútil de tentar controlar o mundo lá fora. O mundo externo é naturalmente imprevisível. A verdadeira e única chave do sucesso é o domínio absoluto sobre o nosso próprio ambiente mental. Para trazer um futuro promissor para o aqui e agora, a gente é obrigado a governar o estado interno. Porque se o caos dominar o nosso subconsciente, o colapso das realidades ao redor vai ser, inevitavelmente, apenas um reflexo desse mesmo caos. E para conseguir ancorar de verdade esse governo interior, a sabedoria prática nos dá um comando super libertador: abandonar de uma vez por todas a tirania do calendário. Ficar sofrendo por antecipação na linha do tempo horizontal é completamente inútil. Ao cultivar a confiança de que uma estrutura superior já proveu as soluções necessárias, a mente finalmente recebe autorização para soltar as pesadas rédeas da preocupação e descansar integralmente no presente. Sem dúvida alguma, esse é o antídoto definitivo para a epidemia de estresse da vida moderna que a gente vive.
Só que, para manter esse estado poderoso todos os dias, isso tem que transcender a teoria e virar um estilo de vida inegociável. A comunicação espiritual, por exemplo, não deve nascer do desespero, mas sim da expectativa convicta de quem já acessou aquela realidade superior. É preciso desenvolver uma confiança que simplesmente desafia a lógica, mesmo quando as circunstâncias lá fora gritam o contrário. E a última peça, que exige coragem, agir, tomar decisões e falar hoje, se baseando na certeza inabalável de que o cenário desejado já é uma realidade concreta. Isso estabelece um nível de paz que desafia completamente o raciocínio comum. E tudo isso nos leva a uma reflexão muito provocativa para fechar o nosso encontro de hoje. O subconsciente e as palavras que a gente solta são motores contínuos que criam a realidade. Cada afirmação, cada cenário mental que a gente repete está, neste exato milissegundo, moldando ativamente o amanhã. Compreendendo todo esse peso da plasticidade cerebral, da física quântica e dessa autoridade estrutural, a grande pergunta que fica é: o código invisível que está rodando internamente na nossa mente hoje, ele está projetando mais caos ou está pavimentando um futuro de paz absoluta e promessas cumpridas? O poder e a responsabilidade de reescrever essa história inteira residem 100% na capacidade de governar o próprio interior. E perceber isso muda absolutamente tudo.